Então, vou ler aqui aquilo que quem somos nós para termos uma base de partida. Quem é este grupo de cidadãos? Diz, somos um grupo de moçambicanas e moçambicanos preocupados com o rumo do país, unidos pelo ideal de independência e comprometidos com o bem-estar nacional. Queremos promover um diálogo construtivo e abrangente sobre a construção e consolidação de um Estado sólido e resiliente. É isso que nós somos, moçambicanas e moçambicanos preocupados com o rumo do país. Qual é o rumo do país que nos preocupa? É o rumo do país onde o espaço de ser cidadão parece ser um espaço não seguro. O que é ser cidadão? É poder exercer plenamente os seus direitos constitucionais, direitos e liberdades constitucionais. Portanto, algo que está garantido na lei fundamental do país. Não é qualquer direito, mas os direitos que a lei fundamental garante. Existe um grupo de direitos chamados direitos, liberdades e garantias do cidadão. Estão na nossa lei-mãe. Nós entendemos que há cada vez menos espaço para o exercício desses direitos. Mas, por favor, vamos conversar abertamente. Isto não é uma reunião, é um encontro de cidadãos e cidadãs, não é assim? Não é uma reunião com estrutura, aqui não há estrutura. Bom, há estrutura, mas a estrutura não está na reunião, está como cidadão também, não é assim? Sim. Podemos assim conversar? Mas antes gostaria de deixar uma citação. As pessoas não se mudam, as pessoas se influenciam. Porque muitas das pessoas que estão aqui ou estão por medo ou estão por fome, porque outros estão a desempenhar seus papéis, seus trabalhos. Então, onde é que nós queremos chegar? Se eu estou aqui por medo, o que é que eu vou partilhar nesta reunião? O que é que eu vou aprender nesta reunião? Se não é do meu interesse. Eu tenho fome, eu preciso sair, procurar aquilo que vai me sustentar. Mas eu estou aqui por medo, porque tenho que alcançar um objetivo. E esse objetivo é que me mantém preso nesta posição. Então, enquanto nós não conseguirmos olhar para nós, cidadãos, como um todo, como livres de desempenhar nossas funções principais, nós vamos passar sempre por essas situações. Eu acredito que tudo baseia-se na influência. Se o meu docente está aqui por medo, quem sou eu para contrariar? Se o meu docente não tem a coragem, mas tem o conhecimento de que a justiça existe, de que os direitos existem, mas não faz prevalecer nos seus alunos, quem sou eu para ir atrás? Eu vou dar um exemplo da coisa mais crítica que nós temos, o nosso ensino primário. Não se justifica uma criança de 1ª a 7ª classe existir uma passagem automática sem saber escrever seu próprio nome, sem saber pelo menos ler um texto. É essa mesma criança que vai reclamar dos direitos, é essa mesma criança que vai falar da cidadania. Dizem que as crianças ou os jovens são espelhos da nação. Tudo bem. Somos espelhos de quê? Do medo, da fome, do refúgio que nós temos atrás das pessoas que nos defendem? Não. Então, enquanto nós criarmos crianças fracas de conhecimento, faltas de oportunidades e cadentes e receosas, ansiosas por comida, nós não vamos ter uma população participativa. Nós não vamos ter cidadãos que reclamam dos seus direitos, que reclamam destas convenções, como estamos aqui a participar. Então, para nós, jovens estudantes, que queremos participar de eventos como estes, devia haver uma participação coletiva, sabermos o porquê estamos a ir para lá e para que nós vamos para lá. Estamos todos aqui como acadêmicos, pessoas que possivelmente podem contribuir
tendo em conta a liberdade de expressão, que é um direito fundamental de todo moçambicano. Portanto, eu deixaria aqui uma questão de que forma pode haver a liberdade de expressão sem que haja a separação de poderes. Porque na nossa sociedade há um envolvimento ou uma ligeira influência entre as partes. Digo, o poder executivo, o poder legislativo, assim como o poder judiciário. Então, é necessário que haja uma separação destes poderes para que possivelmente possamos ter esta liberdade de expressão. Mas, no entanto, temos que fazer menção também à equidade, uma tentativa de focar mais nos grupos mais vulnerabilizados, ou mais vulneráveis, melhor dizendo, de modo a tentar equilibrar as condições da sociedade, assim como a justiça na sociedade, uma forma de alcançar o bem-estar da sociedade. Obrigado. Como é que um cidadão não escolarizado poderá se expressar? Se temos como um dos principais meios de se expressar a educação, eu penso que a educação é a base. Se tu não és escolarizado, dificilmente poderás se expressar de forma escrita ou oral. É daí que surge uma outra questão. Será que isso não abre um espaço para os chamados vândalos? Será que o baixo nível de escolarização não vem a gerar os ditos vândalos? Um outro aspecto que eu gostaria de abordar é a questão do controle da mídia. Nós temos uma comunicação e um governo em que tem um total controle da mídia e dos diversos meios de comunicação. Como é que nós poderemos nos expressar com segurança num país ou numa cidade em que nós temos meios de comunicação partidarizados? Penso que um dos grandes desafios que temos, ou um dos grandes problemas que temos, na minha opinião, tem a ver com a ignorância. Porque a ignorância, como dizem muitos estudiosos, é a mãe de todos os males. Por isso, entendo que a educação formal e não formal, abordando de forma ampla as temáticas sobre a cidadania, desempenharão um papel muito importante para nós termos cidadãos que efetivamente são conscientes dos seus direitos e deveres e que efetivamente sabem exercer esses direitos e deveres dentro dos limites constitucionais. Por que que há riscos? Há riscos porque não há garantias de que, se eu me expressar, os meus direitos serão salvaguardados. É por isso que eu, por exemplo, enquanto cidadão, tenho o medo de me expressar. Nós tivemos vários casos que foram cá citados. Então, se eu vejo pessoas que têm o nome, que nem o professor Macuano, que foram viciadas, essas pessoas, não é? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Porque se eu fazer aquilo, se eu falar, se me expressar, posso tomar uma bala. E se eu tomar uma bala, o que é que vai acontecer? Uma pessoa tão pobre quanto eu, quem vai alimentar os meus filhos? Enquanto nós não tivermos instituições que garantam que os nossos direitos serão salvaguardados, teremos pessoas a se manterem, aliás, caladas. É isso. Os colegas aqui diziam que nós não temos um Estado de Direito democrático. Por quê? Sabemos que neste país há pessoas que são superiores às leis. E num Estado de Direito democrático não existe nenhum cidadão
não é? Que esteja acima da lei. Mas nesse contexto, todos nós sabemos, não podemos embelezar, não é? Então, é por isso, professor, muito obrigado. Dizer que o nosso país, eu tenho visto, essa é a minha visão, que existe intenção de existir a democracia nesse país, mas os contornos, a realidade que nós vimos aqui no nosso cotidiano diz uma outra coisa. Então, gostaria de saber quais são os desafios do Manifesto Cidadão para, digamos, mitigar. Acredito que isso não vai acabar, mas é um desafio grande. E obrigado. No meu entender, é complicado. Nós temos que falar sobre a cidadania, temos que falar sobre a questão da democracia, da democratização, tal como se fez menção, uma utopia. Eu vou nessa visão pessimista do Mahando também, né? É uma utopia. Primeiro é que fez-se menção da questão de separação de poderes. Não há. O próprio presidente detém todos os poderes. A nível das instituições também, praticamente, instituições sociais, há fragilidade. E não só. Neste país, as poucas organizações da sociedade civil que se fazem sentir, contam-se aos dedos. A maior parte nem a organização da sociedade civil. Um determinado grupo de pessoas que até certo ponto diz que trabalha em prol do bem-estar, mas no final de tudo nada faz. Mas a pergunta seria, como é que nós, na verdade, vamos gozar a cidadania sem inclusão? Como é que isso pode vir a acontecer? Como é que nós vamos gozar esses direitos, os nossos deveres? Como é que os outros vão trazer os deveres enquanto não existir aquilo que é a unidade nacional? Não no papel, mas na prática. É com amor e tristeza olhar e ver um amigo, um irmão, e apresentar o outro dizendo, com todo o prazer, é o meu irmão, este é de Cabo Delgado. Só por falar de Cabo Delgado, a pessoa marca 2 passos ou 3 para trás. É Cabo Delgado. E a pergunta é, será que não é este? Cabo Delgado fica onde? Se você quer olhar para aquilo que é a cidadania, trazendo esses 2 artigos, como estava a dizer anteriormente, 35 e 48, você não é bem-vindo. O que foi que essa pessoa disse, na verdade, até porque pode não ser o senhor que vai passar esse mal, mas a pessoa que vai ficar. Pode existir essas questões. Quem é ele? O que ele faz? De que família é? Então, estamos a transgredir aquilo que é a cidadania, a liberdade de expressão, o nosso direito. Com Moçambique, eu não vou dizer ou não vou falar das coisas que fazem com que as pessoas não tenham este direito fundamental que é da liberdade de expressão, né? Porque a maior parte dos fatores e das nuances nós temos conhecimento, sabemos as causas, desde o nível de índice de pobreza, o fato do governo ter a soberania de decidir a maior parte dos rumos das nossas próprias vidas. Os meus colegas muito bem disseram, né, porque que as pessoas têm este receio de se expressar, mas depois eu colocaria para onde é que nós vamos, o que é que nós queremos com Moçambique. Se continuarmos assim, tanto instituições governamentais como a sociedade civil, como todos os outros, como munícipes, o que é que esperamos de Moçambique daqui a 50 anos? E estamos numa sala com jovens, acadêmicos, e quem faz as coisas acontecerem são as pessoas que estão a viver em uma determinada época. Então, eu diria que temos todos que nos apropriar de Moçambique, né? Temos todos que nos apropriar de Moçambique, preocuparmos-nos com o nosso país e termos a capacidade e o peito levantado para expressar e dizer aquilo que nós achamos que está errado.
eu busco algumas experiências. Por vezes, Moçambique tem um problema de mal externização dos fenômenos, não é? E só quando as coisas não nos importam, a gente busca a mal externa. Mas aquelas coisas que são boas, nós reproduzimos, mas não nos demos o tempo de referir de que também é fruto de mal externa. O caso que me impressionou do presidente Lula, ainda na cadeia, em 2022, foi-lhe entrevistado, e a opinião dele dizia: se há uma zona severamente afetada pela criminalidade, no lugar de ir distribuir dinheiro, leve a educação para esse sítio. A curto ou a médio prazo, você resolve esse problema de criminalidade. Tanto em Moçambique, nós não estamos a ser cientistas. É um fato constatável. Temos problema grave de educação. E essa educação não é só educação formal. E eu me baseio numa referência aqui em Macua, a Alberto Viegas, dizia: um indivíduo que não conhece a sua própria cultura dificilmente conhecerá a cultura dos outros e estará a devagar no processo da globalização. Portanto, é preciso estar assente na sua cultura para poder ombrear a cultura dos outros e estar devidamente globalizado. Agora, nós entramos com o projeto Matar a Tribo para construir a nação. E esse projeto interferiu substancialmente nos valores autóctones, eu não chamo de tradicionais, valores nativos das comunidades. Paradoxalmente, hoje em dia, estamos a falar de cidadania. Às vezes a gente retira a cidadania para terceiros, os políticos, né? Os governantes, e esquecemos as coisas mais básicas. As pessoas sabem o que tem que ser feito neste país, só que não querem. O que existe neste país é o autismo político. E com esse autismo político, quer dizer que os nossos líderes políticos têm aquilo que se chamava na Grécia Antiga de síndrome de hubris, que é a doença de poder. Eles só gostam de ser engraxados, só querem ouvir elogios. É por isso que até compra alguns acadêmicos, como diz o professor Elísio Macamo, são mesmo acadêmicos, com cus. Elogiam e depois são premiados com cargos, assembleia e mais. E o que isso causa é que a população continua a acumular frustração. E daqui para frente, eu penso que teremos mais situações e ainda piores do que como aquelas que assistimos no ano passado. Oxalá que eu esteja errado, mas se continuarmos nesse caminho, eu penso que o resultado é que nós vamos institucionalizar a violência neste país. Qualquer um que quer reclamar, qualquer um que quer manifestar a sua cidadania, vai fazer isso de uma forma violenta, que parece que os nossos líderes só anseiam que escutam. O meu trabalho é buscar lembrar as pessoas de que existe um Deus verdadeiro, um dia virá nos levar, nós queremos ser salvos. Então, como pessoa que vive no mundo, tem que saber colocar em prática o que tem aprendido e não dizer que isso é inválido. Não é inválido. Isso começa conosco, como disse o colega Wilson, saber ser solidário. A pessoa está lá, quando contou a história da viatura que virou, estavam lá as pessoas na viatura. Mas eu, como cidadão, o que foi que eu fiz? Estou preocupada com comida. Em vez de ver se as pessoas que estão lá, nós devemos saber ser pessoas que sabem se colocar no lugar dos outros. Se fosse eu lá naquele caminhão, as pessoas já tirarem, ninguém se preocupa com como eu estou. Então, eu como cidadão, não é para dizer que não, todo mundo está preocupado com comida, então também vou para lá. Devemos saber colocar em prática o que é que eu faço para o Moçambique melhorar. Isso começa comigo. Não dizer que Samora morreu, então existem homens que podem muito bem lutar por isso. Mas o que é que faço? Eu posso não conseguir lutar, posso não conseguir pegar uma arma, mas as minhas ações é que mostram a real cidadania. Então, só queria lembrar aqui
que nós estamos a passar mal porque fomos desobedientes a Deus, mas não está tudo acabado. Podemos muito bem procurar buscar a nossa salvação, já que não podemos mudar o Moçambique. Estamos a sofrer porque negamos um rei verdadeiro. Estamos aqui à procura de pessoas que nos enganam. Vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas sabemos que nada irá andar. Existe fome em todo o país. Pessoas estão a sofrer. Então, para mim, a salvação é Deus. Mas suas obras, você pode não acreditar em Deus, né? Existem vários ateus, mas sabem muito bem que eu sou cidadão, tenho que saber sentir pelo outro. Então, esse era o meu comentário. Obrigada. Nós, como cidadão, falarmos de cidadania enquanto estivermos com fome, nunca vamos ficar livres, porque a primeira coisa é a pobreza. Enquanto a questão da pobreza não for resolvida, nós nunca vamos falar no contexto que se pretende, direito. Essa é minha posição. Segundo, diria que também, enquanto a educação continuar com aqueles problemas que tem se falado todo o tempo, também não haverá cidadania. A saúde, que é pior também, não haverá cidadania. Primeiro é eu estar livre no contexto de educação, como temos aqui estudantes universitários que em algum momento uns e outros falaram, né? Mas também podem ter receio de falar no contexto de cidadania porque estão aqui com seus professores. Também esse é um outro assunto. Como dizia o meu colega ali, ele é funcionário, eu também sou funcionário público. Mas há assuntos que a gente até para falar não pode porque tem uma representação do governo. Então, a questão de cidadania no contexto de Moçambique, no contexto de cidadania, é difícil. Tem mais. A outra questão que eu noto aqui é também a tolerância. Nós podemos cantar aqui democracia, democracia, democracia. Nossa democracia é jovem, tem 30 anos. Completou agora, ou vai completar esse ano, talvez, se não me engano, 33, não é? E o professor sabe mesmo na cobertura dos acordos gerais de paz em Roma. Nós, é claro que essa democracia nós fomos induzidos a seguir. O que nós temos não é democracia, é um projeto. Esse é o meu entendimento. Estou a falar como historiador e como político de formação. É um projeto. Se nós queremos a verdadeira democracia, é preciso que eu tenha tolerância em relação ao outro. Eu ouvi falar aqui de limite de liberdades. Eu tenho que reconhecer que este aqui é um cidadão como eu, este aqui tem direitos como eu, este aqui também merece oportunidade como eu. Então eu não posso pensar que tudo que vem é só para mim e os outros não. É isso que depois começa a criar clivagens. E como historiador vou recuperar um discurso, e acredito que o professor tenha muita informação sobre esse discurso, para os que não conhecem. Nós tivemos a guerra dos 16 anos contra a Renamo. Eu me lembro que há uma passagem que o presidente Samora Moisés Machel, que Deus o tenha onde ele está, dizia: em Moçambique a guerra não vai terminar enquanto as mulheres continuarem a nascer. A Renamo eram restos mortais, coisinha dessa natureza. Nós tínhamos tempo de aproximar as partes envolvidas e perguntar: tudo bem, o que é que vocês querem? Acredito eu que, se não me engano, aí vocês podem dizer: o que nós queremos é isto, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, e nós podemos resolver isso. Agora temos o conflito de Cabo Delgado. Eu recentemente estive lá com meus colegas, estávamos a fazer um trabalho. Uma das coisas que nós encontramos lá é que os jovens dizem que ninguém nos confia. Ninguém nos confia. Tanto as lideranças tradicionais, o governo formal, etc., diz que ninguém lhes confia. E a gente perguntava: tudo bem, vocês têm mecanismo de resolução de conflito? Disse: nós temos, mas em todo caso, não temos oportunidade. Quando aparece um projeto, por exemplo, há de vir uma pessoa de Maputo, eu não sou tribalista, há de vir uma pessoa de Maputo, há de vir uma pessoa da Zambésia, há de vir uma pessoa da Beira, e nós que estamos aqui. Como um cidadão, também trago cá comigo certas observações que, baseando nas falas do doutor, sim, nós estamos num Estado, né, democrático, e a liberdade de expressão é fundamental. E, para tal, eu acho que o que tinha mais que se trazer cá como debate
é como se fazer sentir essas liberdades, porque infelizmente passamos por vários episódios, né, de violação dessas mesmas liberdades. Então, eu trago cá, né, como uma forma de reflexão de como é que nós podemos fazer com que essas liberdades sejam aplicadas no contexto real sem ter que envolver, como o doutor já havia mencionado, vulgarmente, os riscos. Ou seja, sem ter que falar e com medo de ter que ser feito alguma coisa. Então, o que nós, como cidadãos, o que o Estado, o governo, no geral, devemos fazer para com que essas mesmas liberdades surtam efeito? Obrigado. Eu levantei-me para dizer que os partidos políticos e o fanatismo político estão a dividir-nos. Por isso, sugiro que o grupo, a associação que está promovendo essas discussões em volta da cidadania também converse com os membros ativos e gestores dos vários partidos políticos, porque antes disso, o grau de unidade e de coesão social nacional era significativo. Mas agora as diferenças político-partidárias estão gerando estas divisões. O segundo aspecto é que, quando falamos sobre cidadania, entendo que a cidadania não é apenas olhar para o governo, não é? E fazer reclamações, mas entendo que, enquanto cidadãos, nós temos um conjunto de deveres para com as nossas próprias comunidades onde vivemos e que precisamos colocá-los em ação, precisamos ser participativos dentro das nossas próprias comunidades e não apenas focalizar-nos no governo ou então naqueles que exercem alguma atividade de gestão. Finalmente terminaria, já que não há tempo, terminaria dizendo que eu tenho um sonho, o sonho que tenho, que tal se nós, enquanto moçambicanos, tivéssemos a liberdade de dizer o que quisermos dizer, sem colocar em causa o bom nome, a integridade das pessoas, do governo e seja de quem for. Eu sonho que tenhamos um país, se calhar não sei daqui a quantos anos, em que pertencer a um partido A ou B ou C não representa nenhum perigo, em que os membros de vários partidos políticos convivem juntos, em que as pessoas podem fazer as suas análises políticas com liberdade. Portanto, eu sonho que daqui a não sei quantos anos, o Moçambique que possamos ter seja esse em que o nível de coesão, de cidadania, de expressão permita um bem-estar significativo. Muito obrigado. De facto, penso que é isto que é relevante falarmos como moçambicanos, aquilo que pensamos genuinamente, não é? De forma honesta e sincera, sobre como é que vivemos. Primeiro orador, estudante, que se referia de facto ao medo de represálias depois de usar direitos, é que isto é algo que deve ser abordado.
E teremos que pensar por que há represálias depois da pessoa ter falado ou ter feito o que fizer, não é? É isto que tem causa. O que é que origina isto? Qual é a causa disto? Deste tipo de situações que nos criam medo de falar. O que é que origina? Quais serão as causas disso? Não é? Porque a lei é clara, não é? Se eu me exprimo dentro daquilo que a lei permite, estou a exercer um direito. Então, não pode acontecer que eu exerço um direito, ao mesmo tempo estou a cometer um crime. A contradição não é assim? Não é? Ou estou a cometer um crime, ou estou a exercer um direito. Não é? Então, por que há esta contradição aparente de que eu exerço um direito, mas este ato é repreendido de novo? Algo não está bem, ou conhecemos mal a lei, dizia o orador que falou da ignorância da lei, pode ser o caso, ignorância da lei. O Flávio, uma questão muito importante que tocou, que está no manifesto como um dos temas a abordar: a separação dos poderes entre os órgãos de soberania do Estado, poder executivo, poder legislativo, poder judicial. É uma questão fundamental, não é? Como é que se separa o poder do executivo, isto é, do governo, com o poder dos juízes, para ser mais concreto, dos tribunais, não é? Fala-se, por exemplo, de sentenças politicamente inquinadas, não é? Não é ter posto, ser diretor, ser ministro, não é por aí. A inclusão é, de facto, eu sentir que sou cidadão, os recursos do país, poucos ou muitos, também chegam a mim, não é assim? Posso ir ao hospital, tem um médico disponível, não é assim? A inclusão é mais vasto, não é, também quero ser ministro, como parece ser a ideia. Não, inclusão é eu sentir que os recursos que estão em casa, na nossa casa, eu também tenho acesso a eles. Se em casa há manteiga, também tenho manteiga, não é? Não é só para o mais velho, ou para a mamãe e papai. Se é pouca manteiga, é pouca, então cada um tem a parte possível. A inclusão é um debate muito importante, muito importante. Há quem diga que alguns dos nossos conflitos devem ser sentimento de exclusão. Há quem diga isso. Há quem diga isso. Exclusão. A pessoa não se sente incluso, não se sente... ou até há quem seja mais crítico, dizer que, bom, parece que para ser incluído eu tenho que estar alinhado num certo partido político, senão não tenho acesso à mesa, não é? Agora que estamos a formar o governo, diz-se muito que agora há corrida para vagas no governo, não é? A corrida para vagas no governo, porque assim podemos ser inclusos, mas não, eu penso que a inclusão não é por aí, não é cargos políticos, é no acesso aos benefícios normais, o emprego, não é assim? O emprego digno, hospital com condições. Para mim é mais vasto a ideia de inclusão, não é só de ter postos, como parece ser muitas vezes a tendência, não é? A falta de fraternidade. É muito importante essa questão, sentirmos-nos como irmãos moçambicanos. É muito importante, que mencionou o senhor. E mete muita impressão essa falta de solidariedade entre nós moçambicanos, não é? Sentirmos como irmãos, não é? Essa coisa mais de família, uma família, não é? Sermos solidários, não é? Por que nós somos solidários? Porque cada vez mais nos dividimos. É uma questão muito séria, falta de fraternidade entre os moçambicanos, não é? Sentir que pertencemos um ao outro. Já houve tempos que isso era muito forte, não é? Unidade nacional, verdadeira, não fictícia. Na minha opinião, aqui na ilha, a questão que vou reter para sempre é a educação. Acho que essa questão foi muito forte aqui. Qualidade de educação, cidadania a partir da aldeia. Acho que foram ideias excepcionais. Muito obrigado uma vez mais. O nosso secretário permanente não se pronunciou, mas ouviu-nos. Obrigado pela sua paciência e por nos acompanhar
nesta pequena conversa. Obrigado às estudantes, aos estudantes e aos professores. E até sempre, não é? Muito obrigado.